Imagine o seguinte cenário: uma família brasileira que nos anos 2000 conseguiu comprar seu primeiro carro, parcelar a casa própria e colocar os filhos na faculdade. Essa família fazia parte da chamada nova classe média, milhões de pessoas que saíram da pobreza e passaram a experimentar um novo padrão de consumo. Hoje, porém, essa mesma família se vê apertada. As contas se acumulam, o salário mal acompanha o custo de vida e o medo de voltar às estacas zero é constante. Essa é a história da ascensão e do declínio da classe média brasileira, uma jornada de avanços e retrocessos que vamos explorar agora. Nas décadas de 1990 e 2000, o Brasil vivenciou um movimento de ascensão social sem precedentes. Após os anos 80, marcados por hiperinflação e instabilidade, o país estabilizou a economia com o Plano Real em 1994. A inflação crônica foi finalmente controlada, devolvendo o poder de compra e a capacidade de planejamento às famílias. Com a moeda estável, vieram melhorias graduais. O PIB voltou a crescer, empregos formais aumentaram e a confiança no futuro se renovou. Nos anos 2000, esse progresso se acelerou. O boom das commodities elevou as exportações e trouxe mais riqueza ao país, enquanto governos implementaram políticas de distribuição de renda. Programas sociais, como o Bolsa Família, lançado em 2003, complementaram a renda dos mais pobres e tiraram milhões da extrema pobreza. O salário mínimo teve aumentos reais sucessivos, beneficiando trabalhadores de baixa renda. Ao mesmo tempo, expandiu-se o acesso ao crédito e ao consumo. Financiamentos para eletrodomésticos, automóveis e moradia se tornaram comuns, impulsionando a venda de bens antes inacessíveis. Houve também investimento em inclusão educacional, com abertura de vagas em universidades e programas como ProUni e FIES, permitindo que filhos de famílias humildes chegassem ao ensino superior. Graças a esse conjunto de fatores, estabilidade econômica, crescimento, programas sociais, valorização do salário e crédito farto, a chamada nova classe C floresceu. Segundo estudos, cerca de 44 milhões de brasileiros ingressaram na classe média entre 2003 e 2013. Foi como se uma Argentina inteira ascendesse socialmente dentro do Brasil em apenas uma década. Pela primeira vez, mais da metade da população brasileira passou a ser considerada de classe média. Esse salto se refletiu no cotidiano. Aeroportos cheios de novos viajantes, shoppings populares movimentados e recordes de venda de celulares, motos e outros itens que antes estavam fora do alcance das classes de menor renda. Após o auge, a década de 2010 trouxe desafios. O crescimento econômico perdeu fôlego depois de 2011. Problemas estruturais, baixa produtividade, contas públicas desequilibradas e dependência de exportações básicas vieram à tona. Em 2014, a economia entrou em recessão e, em 2015 a 2016, viveu a pior crise em décadas. O PIB despencou e o desemprego disparou para acima de 12%. A classe média, especialmente a emergente classe C, sentiu o baque. Muitos que haviam ascendido voltaram a enfrentar desemprego e queda na renda. Essa crise econômica reverteu parte das conquistas anteriores. Só entre 2015 e 2016, milhões de famílias da classe C caíram para as classes D e E, voltando à faixa de baixa renda. A desigualdade, que vinha caindo, voltou a aumentar. Além disso, a instabilidade política agravou a incerteza e adiou a retomada econômica. Mesmo quando o país saiu da recessão, a recuperação foi fraca e insuficiente para melhorar a vida da maioria. Em 2019, por exemplo, o rendimento médio do trabalho ainda estava abaixo do nível de 2014. Ou seja, antes mesmo da pandemia, a classe média brasileira já enfrentava anos de estagnação. Em 2020, a pandemia de Covid-19 atingiu em cheio um Brasil fragilizado. A economia parou e milhões de trabalhadores informais e autônomos perderam renda imediatamente. Um auxílio emergencial do governo evitou um colapso social naquele ano, sustentando temporariamente o consumo básico dos mais pobres. Porém, com o fim do auxílio, a situação se deteriorou rápido. Em 2021, a pobreza voltou a atingir mais de 1/3 da população e a extrema pobreza chegou a quase 10%.
A classe média também sofreu. Muitos negócios fecharam, vagas de trabalho formal sumiram e quem manteve o emprego viu seu salário encolher diante da inflação. Entre 2020 e 2022, a inflação anual chegou perto de 2 dígitos, corroendo o poder de compra especialmente dos alimentos, combustíveis e contas de luz, despesas que pesam no orçamento familiar. Para manter o padrão de vida, inúmeras famílias recorreram ao crédito, aumentando seu endividamento. Hoje, o endividamento familiar está em patamar recorde. Cerca de 75% das famílias brasileiras possuem alguma dívida, seja no cartão de crédito, carnês ou empréstimos. Os juros altos fazem essa bola de neve crescer. Em 2025, as dívidas das famílias já representam quase metade da renda anual disponível e aproximadamente 1/4 da renda mensal está comprometido apenas com o pagamento de parcelas e juros. Ou seja, grande parte da classe média está vivendo no vermelho, pagando o mínimo do cartão ou renegociando boletos para dar conta das despesas. De acordo com o IBGE, em 2024, o rendimento domiciliar per capita no Brasil foi de R$ 2.069. Isso significa que uma família de 4 pessoas, para estar na média nacional, precisaria de aproximadamente R$ 8.200 por mês. Esse número ajuda a entender onde começa a chamada classe média no país, embora grande parte das famílias ainda esteja abaixo disso. Quando comparamos com outros países, a diferença é gritante. Nos Estados Unidos, uma família de classe média pode ganhar dezenas de milhares de dólares por ano, com muito mais poder de compra. Já na Alemanha e na França, o cidadão de renda média paga impostos altos, mas em troca tem educação, saúde e transporte público de qualidade. No Brasil, a classe média paga impostos e ainda precisa pagar por fora por plano de saúde, escola particular e segurança. Essa é a grande diferença. Ser classe média aqui é muito mais caro e inseguro. Vale lembrar que uma classe média forte é crucial para o país. Ela impulsiona o consumo, cobra melhores serviços públicos e traz estabilidade social. Sem uma classe média numerosa e confiante, corremos o risco de ficar divididos entre uma pequena elite rica e uma enorme massa de pobres, o que não é saudável para o desenvolvimento. Agora, queremos ouvir você. Como tem sido a sua experiência ou da sua família ao longo desses altos e baixos da economia? Você se considera parte da classe média e tem sentido essas mudanças? Deixe seu comentário contando a sua opinião. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para acompanhar nossos próximos conteúdos. Forte abraço e Deus te abençoe.